Gostaria que vocês recebessem com muito carinho a cantora, mãe, esposa, Késia Nunes. Késia, eu abraço todo mundo que sobe, e eu quero te abraçar como eu abraço todos, então você me dá licença com todo respeito. Bem-vinda. Som. Por que vocês estão sérios assim? Gente, paz do Senhor, amém? Que bom poder estar com vocês aqui nessa noite. Obrigado, meu bem. Você precisa de mais alguma coisa? Não? Você vem sempre aqui? É muito bom poder estar com vocês nessa noite para louvar ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que nós estamos aqui reunidos nesse propósito. Até porque se esse não for o motivo de estarmos aqui, não temos um motivo para estarmos aqui, a não ser adorar ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que será uma noite de excelência na presença dEle, porque quando Jesus está, sempre algo novo acontece em nosso meio. E Ele não deve nada a ninguém e nem despede o seu povo com fome. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem palavra de vida para todos nós hoje aqui. Eu quero ser grata a Deus por esse convite de poder estar aqui com vocês. E eu tenho um amor, um fascínio pela Igreja Batista, pela excelência. Eu estava comentando com a pastora Tuca durante o almoço, pela excelência com que vocês desempenham tudo o que é relacionado à obra de Deus. E isso Deus se agrada e não é à toa que é o que é. Né? Deus continue abençoando vocês pelo excelente tratamento. Eu estou ficando mal acostumada. Viu? Eu nunca fui tão dengada assim, onde eu fui. Muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. E eu nem fui ainda, mas já estou com vontade de voltar para ficar aqui com vocês de novo. Muito bom mesmo. Eu achei muito interessante a igreja dispor de cabeleireiro e maquiador, gente. Isso tinha que ser item indispensável de todas as igrejas. Tipo, banheiro, tinha que ter uma salinha também de cabelo e maquiagem. Cadê o menino que me maquiou? Ele tava aqui. Ah, ele ali, ó. Eu falei que eu vou levar ele embora pra mim. Aí tá todo mundo falando que não. Então é porque ele é bom mesmo, não é só eu que achei. Gente, vocês acham que eu tenho essa cara de rica o tempo todo? Foi ele que fez isso aqui, ó. Adorei. Eu nem vou lavar o rosto hoje. Acho que eu vou tomar banho do pescoço pra baixo pra chegar em São Paulo diva desse jeito. Adorei. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. E daqui a pouco a gente continua conversando. Eu nunca cantei sentada na minha vida. Primeira vez, sabia? Quando eu tava grávida, o pessoal falava, você quer cantar sentada? Eu falei, não, eu quero cantar em pé. Porque se eu sentar, eu não levanto mais. Então eu tenho que ficar já em pé. Vamos louvar ao Senhor. Pode soltar, querido. Eu tenho certeza que o Senhor irá surpreender as nossas vidas nessa noite. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. E Ele veio hoje aqui para falar em cada coração. Mais retorno de playback aqui para mim. Mais playback, mais playback. Mais um pouquinho. Tá ótimo. Glória a Deus. Louve, mesmo em meio às tribulações, o teu Deus, Ele não te esquece. Ele ainda tem solução. Louve, mesmo se é grande a tempestade, solte de dentro do seu peito todo esse sofrimento. O teu Deus é o Deus que não te esquece e que sempre permanece e que hoje vai fazer milagre acontecer. Ele é Deus, Ele é o
Deus das causas impossíveis, que para os homens parecem ser incríveis. Parece ser loucura, mas pra Ele é normal. Abre portas de água com chaves de pau, e nem explica como Ele pôde abrir o mar, e o machado sobre as águas pôde flutuar. Comida com veneno, mal nenhum pode fazer, pois quem decide andar com Ele vai se surpreender. Porque coxo anda, mudo fala, o cego enxerga, lepra sara, água em vinho se transforma, porta se abre, a terra fala, e quem não tinha Deus faz ter. Tudo isso pra te surpreender. Levante as mãos e glorifica, levante as mãos e glorifica, porque hoje Ele quer ser glorificado. A Ele toda glória, majestade e poder. Levante as mãos e glorifica, levante as mãos e glorifica, porque hoje Ele quer ser glorificado. A Ele toda glória, majestade e poder. Milagre não se explica, comece a receber. Ele é Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis, que para os homens parecem ser incríveis. Parece ser loucura, mas pra Ele é normal. Abre portas de água com chaves de pau, e nem explica como Ele pôde abrir o mar, e o machado sobre as águas pôde flutuar. Comida com veneno, mal nenhum pode fazer, pois quem decide andar com Ele vai se surpreender. Porque coxo anda, mudo fala, o cego enxerga, lepra sara, água em vinho se transforma, porta se abre, a terra fala, e quem não tinha Deus faz ter. Tudo isso pra te surpreender. Não existe Deus além de ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para te adorar. Levante as mãos e glorifica. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Glória a Deus. Ele é o Deus que nos surpreende. Eu achei muito interessante o tema que a pastora Tuca, a Soraya também, que nos tratou com carinho hoje, sem igual, né, Soraya? A Soraya tá me mimando aqui. Muito obrigada. E eu achei muito interessante o tema da conferência, mulheres que sabem quem são. E eu falei para a pastora durante o almoço que fugiu muito do clichê de congresso de mulheres. Eu faço muitos congressos de mulheres. E a maioria é tudo mulheres que fazem a diferença, mulheres que não sei o que lá, mulheres blá blá blá, mulheres, né? E eu gostei disso. Mulheres que sabem quem são. E de tarde eu estava meditando, estava dando uma lida muito rápida na Bíblia, e eu encontrei duas mulheres na Bíblia que talvez você se identifique com uma ou com a outra. Eu espero que você se identifique apenas com uma delas. Eu estava lendo a respeito de Marta e Maria. A Bíblia diz que certa vez, Jesus passando por uma cidade, foi na casa de Marta e Maria. E chegando na casa de Marta e Maria, Marta estava muito preocupada em servir Jesus da melhor maneira possível. E Maria não. Maria, quando Jesus chegou na casa dela, a única preocupação de Maria foi ficar aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus tinha a falar para ela. Marta, tão agoniada, tão avexada em uns afazeres domésticos, em preparar tudo, em ser uma ótima dona de casa,
Ela se esqueceu que quem estava na casa dela era o principal que ela deveria estar fazendo, era a pessoa principal da qual ela deveria estar buscando. E ela estava tão atarefada que ela não percebeu esse detalhe, que ela chegou a falar para Jesus, para Maria largar o que ela estava fazendo e ajudar ela nas coisas que ela estava preparando na cozinha, por exemplo. Por exemplo, ela falou mais ou menos assim: Jesus, fala para essa preguiçosa aí me ajudar lá a separar os pratos, separar o arroz, servir a mesa. E sabe o que Jesus disse para Marta? Ah, Marta, você está tão preocupada, você está tão aflita, você está tão ansiosa, mas Maria não. Maria, ela escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Muitas das vezes, nós, mulheres, eu sei que tem muitos homens aqui, mas os homens agora vocês me dão uma licencinha que eu vou falar com a mulherada, beleza? Vocês não ficam nervosos comigo não, né? Fica nada. Mas se ficar também, eu não posso fazer nada, né? E quando das vezes nós colocamos a nossa vida material, a nossa vida secular, acima de todas as coisas, nos esquecendo que as nossas habilidades e até mesmo as nossas debilidades servem para adorar ao nome do Senhor. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, até mesmo naquilo que você tem dificuldades, serve para o reino de Deus. Até mesmo as coisas que você é mais habilidosa, é nisso que vai acrescentar no reino na tua vida. Eu tenho certeza que Maria, ela não era uma mulher, uma dona de casa omíssua, não. Mas ela sabia dividir bem as coisas dentro da sua casa. Ela percebeu que naquele momento, era o momento somente de estar adorando ao nome do Senhor, de estar servindo a Deus com tudo que ela podia fazer. Mais para frente a Bíblia vai dizer que o irmão de Marta e Maria, ele adoeceu, Lázaro adoeceu, e ele acabou morrendo. E Jesus estava numa cidade distante de onde eles moravam. E Marta, muito agoniada, muito apressada, sem paciência, ela sabia que Jesus estava vindo no caminho e ela nem esperou Jesus chegar onde ele precisava chegar. Mas ela saiu correndo para onde ele estava e quando ela encontrou com ele, ela falou assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Mas Jesus disse para Marta: olha, Marta, ele vai ressuscitar. Ela falou assim: eu sei que ele vai ressuscitar. No último dia ele vai ressuscitar. Marta, ela demonstrou a menor fé, a menor esperança. E ela não percebeu, ela se esqueceu que ela estava diante daquele que poderia dar vida, daquele que era a própria vida. Jesus vendo aquilo, ele viu toda a aflição de Marta, mas Jesus conhecia Maria. Jesus sabia que Maria era uma mulher de fé, uma mulher esperançosa. E ele mandou chamar Maria. Quando Maria chegou, Jesus falou: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Vocês percebem que Maria falou a mesma coisa que Marta disse. Mas é diferente porque Marta chegou peitando Jesus, chegou desafiando Jesus, mas a Bíblia diz que Maria chegou, se jogou aos pés de Cristo e o adorou. Você percebe a diferença? Jesus, a Bíblia diz que naquele momento, Jesus quando viu a atitude de Maria, a Bíblia diz que Jesus chorou quando ele viu aquilo. Aquilo moveu o coração de Cristo. E a Bíblia, vocês conhecem a história que Jesus fez um grande milagre. Jesus foi até onde estava o cadáver. Jesus chamou ele para fora e aquele homem voltou a viver. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Adore ao Senhor, independente de qualquer situação. Saiba ser servo, porque nós queremos Cristo como Salvador das nossas vidas. Mas poucos querem o Senhor como o Senhor, o dono que comanda as suas vidas. Saiba falar com o teu Deus, porque qual é o filho que pede pão ao pai, que o pai vai lhe oferecer uma pedra? Saiba adorar ao nome do teu Deus em qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância. Marta, ela era uma dona de casa preocupada. Ela fazia todas as suas tarefas seculares com a maior excelência possível. Mas ela se esqueceu de, com mesmo as suas atividades, glorificar ao nome do Senhor. Nós comentávamos durante o almoço que hoje em dia muitas pessoas estão preocupadas em ter boas formações acadêmicas, bons status profissionais. Não que isso seja errado, isso está mais do que certo. Você tem que estudar, você tem que ter uma vida digna, morar bem, comer bem, ter o seu bom carro. Isso não é pecado, isso não é problema, isso é digno para qualquer trabalhador. Mas você tem que se lembrar
que até mesmo a sua formação acadêmica, ela precisa glorificar ao nome do Senhor, porque senão você está perdendo o seu tempo aqui na terra e não está servindo para o reino de Deus. E qual é o nosso propósito aqui na terra que não seja servir ao reino de Cristo? Faça essa pergunta para você mesmo. No que eu estou sendo útil para o reino de Deus? Você consegue responder essa pergunta para você mesmo? É difícil, não é? Mas vá para sua casa com isso na sua cabeça nessa noite. Mesmo com aquilo que você acha que não serve, você fala, Kézia, mas eu não tenho habilidade alguma. Você tem alguma habilidade sim, que serve para glorificar o nome do Senhor. Mesmo que seja uma que ninguém dá valor, é nessa que o Senhor trabalha, porque a Bíblia diz que Deus ele escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias desse mundo. Que em tudo que você fizer, em todos os momentos da sua vida, o nome do Senhor ele venha a ser glorificado e o testemunho de Cristo vá adiante de você em qualquer que seja a situação. Eu tenho vivido na minha vida um tempo de excelência máxima. Eu louvo ao Senhor já tem 13 anos, vai completar 13 anos agora em 2015. E nesses 13 anos, eu tenho visto o cuidado de Deus sobre a minha vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, querido, duvidando, porque ainda nós temos na igreja aqueles que duvidam realmente o que Deus pode fazer na nossa vida quando nós entregamos por completo nas mãos dele. Mas eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião nessa noite. Entregue a sua vida a Cristo. E confia, porque ele pode mudar a sua história, assim como ele mudou a minha. Os meus pais vieram do interior da Bahia, da região da Chapada Diamantina, para São Paulo, ainda muito jovens. Meus pais tinham se casado e foram para São Paulo. Chegando em São Paulo, minha irmã nasceu. Eu tenho uma irmã que é 1 ano e meio mais velha do que eu. E algum tempo depois a minha mãe engravidou. E eu gosto muito de dizer isso, porque eu tenho uma origem muito pobre. A minha família sempre foi muito pobre. O meu pai ele era pedreiro, a minha mãe doméstica. E eu tenho o maior orgulho possível de dizer isso, porque foi limpando a casa dos outros e levantando muro, levantando casa, que meu pai e a minha mãe me deram o melhor possível e me formaram com um caráter digno, como serva de Deus e como ser humano na sociedade. Isso não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário, isso é motivo de orgulho. E naquela época, meu pai e minha mãe moravam de favor nos fundos da casa da minha avó, tia do meu pai, minha tia-avó, na verdade. E nós passávamos por dificuldades muito grandes. Então, quando minha mãe engravidou, que eu nasci, um estalo na família inteira, né? Ninguém esperava aquilo. Mas meus pais, naquela época, eles já tinham aceitado a Cristo. E na semana que eu nasci, eu não sei se você acredita nisso. Eu acredito. Se você não acredita, isso aí é problema seu. Mas eu acredito e sou prova viva disso. Deus usou uma pessoa para falar com os meus pais. De que naqueles dias, os meus pais eles não estavam entendendo o que Deus havia feito. Mas iria chegar um momento da minha vida que Deus iria me levantar no Brasil e no mundo como profeta de Deus. E que Deus iria me usar de uma forma maravilhosa. E que muitas vidas viriam aos pés de Cristo através da minha vida. Será que você pode glorificar a Deus por isso? E naqueles dias, os meus pais foi um conforto de Deus para o coração deles, né? Eu imagino que foi um grande conforto para o meu pai e para minha mãe. E eu tive uma infância absolutamente normal. Você pode imaginar. E eu me lembro quando chegou na época da minha mãe me matricular na escolinha, minha mãe precisava ir trabalhar e ela não podia me deixar em casa sozinha, então ela precisava me colocar numa escola. E ela foi por muitas escolas de lá onde nós moramos, muitos lugares. E todos os lugares que ela ia, escola nenhuma me queria. Acho que eles já sabiam que eu era meia, terrível. E eu sou uma pessoa hiperativa, eu sou ligada num 290, praticamente. Escola nenhuma me queria. Daí minha mãe chegou numa escola, conseguiu uma ajuda de uma pessoa influente lá na época, e conseguiu me matricular numa escolinha. E quando eu fui o primeiro dia de aula para a escola, eu me lembro disso como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu não me esqueço dessa cena. Eu lembro que na hora que abriu a porta da sala, assim, tinha um monte de criança sentada no chão, e as crianças olharam assim para mim, e minha mãe quis me levar embora de volta. E a professora falou, não, deixa ela aqui, pra gente ver o que vai dar, né? Maravilha. Minha mãe foi embora, aí minha mãe conta que ela ligou, depois de 1 hora, ela ligou lá na escola, chorando, preocupada comigo. Aí a tia da escola falou assim, ih, mãe, vai trabalhar tranquila, a Kézia tá aqui, dando pulo de 2 metros já com as crianças, pulando, correndo, fique tranquila. Então eu tive
uma adaptação muito tranquila no convívio social já com outras crianças. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Quando eu completei 11 anos de idade, o meu pai ele saiu da igreja. E ele se desviou dos caminhos do Senhor, saiu de casa num dia e nunca mais voltou para a nossa casa. E nos deixou eu, a minha mãe e a minha irmã, nós 3 sozinhas dentro de casa. E foi uma época que nós começamos a passar por muitas dificuldades. Porque eu estudava num horário na escola que a minha mãe não poderia trabalhar. Minha mãe tinha que escolher. Ou ela trabalhava, ou eu estudava. Então a minha mãe escolheu eu estudar. Então nós começamos a passar por muitas dificuldades. E a minha mãe começou a arrumar, ela conseguiu me trocar de horário na escola e ela conseguiu arrumar um emprego que ela ganhava por volta de 25 a 30 reais por semana. Então nós passávamos por muitas dificuldades. Eu me lembro de vezes que a minha mãe comprava um miojo na padaria, miojo de R$1, de R$1,50, dividia para nós 3 para que nós comêssemos aquilo. Minha mãe fazia o último copo do arroz para a gente comer, dividia entre eu e a minha irmã, ficava com fome e deixava que nós comêssemos, porque o meu pai havia nos largado. Existem momentos da nossa vida que Deus ele permite que nós passemos por situações e que ninguém nos estenda a mão, para que quando a bênção dele alcançar a nossa casa, a glória seja atribuída somente ao nome dele, tudo seja dado somente ao nome dele, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E hoje eu entendo isso, mas naquela época eu chorava e eu ficava triste, porque ninguém nos ajudava, ninguém nos dava a mão. E eu congregava, nós éramos de uma igreja onde tinha algumas pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas com dinheiro, pessoas da minha família, pessoas da família do meu pai, que simplesmente nos deram as costas, ninguém nos ajudava. E eu me lembro que uma vez a minha mãe, nós fomos para o culto na nossa igreja era mais ou menos 1,5 km da nossa casa, era perto. Só que lá nós morávamos numa ladeira muito alta e tinha que descer, minha mãe descia de cadeira de rodas comigo. E quando nós chegamos na igreja, teve o culto, no final do culto caiu um temporal, mas daquele de alagar São Paulo. Sabe aqueles que você vê na televisão, que passa os carrinhos navegando lá no meio da rua? Um temporal daquele. E alagou tudo lá na cidade, uma chuva muito grande. E no meio do caminho, nós estávamos no meio do caminho e a chuva pegou a gente no meio do caminho. Nós paramos debaixo de uma marquise de uma pizzaria. E quando a gente olhou assim no meio da chuva, estava vindo um irmão da nossa igreja. E a minha mãe falou, minha mãe respirou fundo e agradeceu a Deus. Falou, graças a Deus, né? O socorro chegou pra gente. O irmão, ele passou do nosso lado, deu uma buzinada, jogou lama por cima da gente e foi embora. E não nos ajudou naquele dia. E minha mãe subiu a ladeira todinha. Minha mãe é bem baixinha e bem magrinha. E minha mãe subiu a ladeira todinha me empurrando na cadeira de roda e ninguém nunca nos ajudou. E naquela época minha mãe foi em gabinetes de vereadores que diziam nos conhecer. Foi no gabinete do próprio prefeito. E ele falava que não podia fazer absolutamente nada por nós. E naquela época as coisas foram começando a ficar um pouco mais apertadas. E a minha mãe saiu da igreja também. A minha mãe se desviou da igreja porque na verdade eu acho que minha mãe era crente no meu pai. E não crente em Jesus. Minha mãe servia ao meu pai. Meu pai deixou de ser crente, minha mãe por tabela também deixou. E ficamos só eu e a minha irmã servindo a Deus. E eu fiquei algumas semanas sem poder ir ao culto, porque eu não tinha como ir ao culto. Se minha mãe não me levasse, eu não teria como ir ao culto. E num sábado, foi na semana que eu completei 11 anos de idade. E num sábado eu estava na minha casa e o nosso telefone tocou. E uma pessoa, amiga minha da nossa igreja, falou assim, Kézia, hoje está tendo um congresso de jovens lá no centro, vamos com a gente, pra você não ficar em casa? Eu falei, vamos, né? Passa aqui para me pegar, eu vou, porque eu não tenho nada para fazer. Então eu vou para a igreja. Me arrumei, eu e a minha irmã, e ela passou na nossa casa e nos levou. E era mais ou menos, o congresso lá era feito no teatro da nossa cidade, então muita gente, umas 5.000 pessoas. E eu estava sentada na penúltima fileira, num lugar com 5.000 pessoas. E eu estava lá no fundo, quando foi no meio do culto, não estava na programação, eu não era cantora convidada, eu já cantava naquela época, mas eu não era cantora convidada do evento, até porque o vaso da casa ele não tem honra, né? Então isso é uma coisa natural. E eu estava sentada lá no fundo, e o pastor ele falou assim, eu acho que eu estou vendo a Kézia lá atrás, eu quero que a Kézia louve a Deus com um hino. E naquele dia o pastor me deu uma oportunidade de eu louvar ao Senhor. Eu peguei um CD emprestado, porque o meu sonho naquela época era ter um playback da Cassiane. Era o meu maior sonho, era ter um playback. Na época a Cassiane estava lançando aquele CD Recompensa. Você lembra, irmão? Eu sou fã da Cassiane. E o meu sonho era ter um playback da Cassiane. E eu peguei um playback emprestado de uma amiga minha e eu cantei naquela noite. Quando eu terminei de cantar naquela noite,
eu estava descendo do palco, assim, pelo canto, e Deus usou uma pessoa para falar comigo: olha, filha, a partir de hoje, eu sou o Deus que estou mudando a história da sua vida e da sua família. Todas as coisas que estão fora do lugar, eu vou colocar no lugar, e você vai ver com os teus olhos o que eu vou fazer na tua vida, no teu ministério. Que ministério? Que eu não tinha ministério nenhum, né? Eu fui para minha casa, e naquela noite eu chorei muito. Eu deitei no meu travesseiro e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, como é que essas coisas vão acontecer na minha vida? E eu comecei a orar, porque a minha mãe falava assim para mim: Kézia, fala com Deus, ora, porque Deus escuta quando você ora, quando você fala alguma coisa com Ele. E eu me lembrei daquilo que minha mãe tinha falado e eu comecei a orar. Eu falei: eu quero ver se esse Deus que minha mãe tanto fala que me ouve, quero ver se Ele está me escutando mesmo. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, como é que essas coisas vão acontecer na minha vida, Deus? Eu falei: Jesus, olha aonde eu estou. Eu moro no meio de uma favela, eu não tenho família, eu não tenho um pai para me custear, a minha mãe já largou também, chutou o pau da barraca, eu não tenho como me sustentar, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho patrocinador, eu não tenho nada, Deus, eu só tenho a Ti. No dia seguinte eu fui para o culto na minha igreja e Deus falou comigo mais uma vez: filha, não se preocupe, pois sou eu, Deus da providência, e vou providenciar todas as coisas para a tua vida. A partir daquele dia, muitas pessoas pegaram o número do meu telefone. E eu comecei a receber muitos convites para cantar em muitos lugares. E um dos lugares onde eu fui cantar, eu fui louvar em uma vigília que o pessoal faz no meio do mato lá, no monte. Tem um mato lá que o povo ora até a poeira subir, né? No meio do mato lá, no meio dos galhos, no meio dos trem lá. E embaixo tem um galpão, onde os crentes oram a noite toda. E lá embaixo estava tendo uma vigília, muito lotada, umas 4.000 pessoas. E eu recebi uma oportunidade para eu cantar. Naquele dia eu cantei e tinha sido filmado. Foi filmado. Por isso que eu falo sempre, Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Tem pessoas que saem por aí parecendo bobo, batendo de uma porta na outra, contando para todo mundo o que você precisa. Querido, conte para Deus o que você precisa. Deus, Ele pode suprir todas as nossas necessidades em glória. E Ele sabe tudo o que você precisa. E tudo o que você necessita está nas mãos dEle. E eu louvei naquele dia foi filmado. Um tempo depois, mais ou menos, e eu continuei cantando, comecei a atender muitos convites dentro de São Paulo. E um dia eu estava na minha casa, uma tarde mais ou menos de semana, e uma pessoa bateu palma na porta da minha casa. Quando eu botei o rosto para fora para olhar, tinha um homem na porta da minha casa, um homem alto, forte, assim. Aí o pessoal fala: é um anjo. Não, não era um anjo não, era um homem de verdade, tá? O pessoal quer espiritualizar tudo, vamos com calma. Tinha um homem parado lá na porta da minha casa. Aí ele falou assim pra mim, ele falou: você é a Kézia? Aí eu falei assim: depende, né? Eu sou besta, vou saber se era dívida que meu pai tinha deixado, nós já não tinha nada. Aí o cara ainda vem tomar o que eu tinha? Aí fica difícil. Eu falei assim: depende, moço, por quê? Aí ele falou assim: sabe o que é? Eu sou o dono de uma gravadora. Aí eu falei: então é comigo mesmo que você tem que falar. Eu falei: sou eu mesmo. Pois não, o que o senhor deseja? Ele falou assim: Kézia, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui na sua casa e perguntar se você quer que eu grave um CD seu. Uma pergunta. Essa pergunta de gente boba, né? Eu falei: meu amigo, eu não sei nem de onde você saiu, mas eu vou deixar você entrar na minha casa, entra aí. Aí ele entrou, começou a conversar comigo, com a minha mãe, explicou algumas coisas pra gente. E olha, pra falar a verdade pra você, eu nem li o que estava escrito naquele papel. E eu mandei minha mãe assinar, eu falei: mãe, assina. Minha mãe: não, mas não sei o que. Eu falei: mãe, assina. Fica quietinha e assina o negócio aí. Né? Eu era menor de idade, não podia assinar. Eu falei: mãe, assina o negócio de glória. Só isso. E foi quando eu lancei o meu primeiro CD. E foi um CD muito simples. Muito simples. Mas que abençoou muito a minha vida e a minha casa. E através daquele CD simples, eu comecei a poder manter a minha família. Então, desde os meus 11, 12 anos de idade, eu era o homem da minha casa. Então, do que você imagina, de uma ponta a outra, dependia de Kézia para dentro da casa. E, naquela época, a minha mãe juntou uma graninha. Minha mãe juntou como meu pai diz, uns corinhos de rato. E minha mãe comprou um carro. O carro. Minha mãe comprou um Fusca. Por que vocês estão rindo? Olha o preconceito, tá vendo? Fala em Fusca, todo mundo já ri. Fusca é carro. Fusca não é carro, gente. Fusca é falta de opção, tá? Quem não tem opção anda de Fusca.
Todo mundo, tem gente aqui que já teve um Fusca. Todo mundo já teve um Fusca na vida. Não, já teve, né? Ai, tá vendo? Uma mão ali, 2, 3, 4. Todo mundo já passou na mesma prova que eu, então. Tá todo mundo no mesmo barco. E minha mãe comprou um Fusca. E a minha mãe pagou R$800 no Fusca. Hoje em dia, R$800 é a parcela de um carro, né? O carro todinho custou 600 conto. E minha mãe comprou esse carro para me levar de um lado para o outro. Para eu cantar em alguns lugares, para eu ir para a escola, para eu ir para a igreja. E meu Fusca era tão bom, mas tão bom, que ele não tinha chave. Então a minha mãe ligava o Fusca, ela arrancava o miolo da chave, enfiava uma faca de mesa, empurrava lá dentro, aí ela rodava, aí rodava. Aí ele fazia nhen, 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 aí ele fazia pá, aí ele pegava. Era uma fumaça que quem estava dentro ficava tonto, quem estava fora pensava que era incêndio. Vai com calma, não ri muito não, que tem mais ainda. E pensa num Fusca, irmão. Mas eu tinha um ódio tão grande daquele carro que se eu pudesse eu empurrava ele dentro de um rio. Minha irmã, então, a minha irmã, ela estava naquela fase de querer namorar os menininhos da igreja, sabe? Querer piscar pros menininhos. Quando minha mãe chegava na igreja com aquele Fusca, acabava com a raça da minha irmã. Mas minha irmã queria morrer. Minha irmã falava, mãe, para na esquina porque eu vou a pé. E minha mãe fazia questão de parar na porta para queimar o nosso filme de uma vez. Né? Minha mãe era terrível. Acho que ela já fazia isso para cortar o mal pela raiz já, né? E... Só Jesus, não gosto nem de lembrar disso aí. E nosso Fusca era tão bom, mas tão bom, que quando a minha mãe batia a porta do motorista, o porta-luva caía no colo do passageiro. Por Jesus. O Fusca não tinha documento. Aí você imagina a situação. Já pensou se a polícia para, um carro sem documento com uma faca dentro? Como é que minha mãe vai explicar aquela situação? Até explicar, tava todo mundo no camburão já. Eu falava pra minha mãe, você acerta a sua vida aí, porque eu não vou na cadeia visitar ninguém, hein? Você se vira. Mas era o carro que a minha mãe tinha lutado para comprar, para me transportar dentro. Daí um dia eu fui cantar num lugar, já tinha meu CD e tal, e eu fui cantar num lugar. E cantei, foi uma bênção, Deus abençoou, muitas vidas se salvaram, vendemos muitos CDs no final. Quando minha mãe chegou no lugar que estava o Fusca, foi um bandido muito do burro e levou o meu Fusca. Porque ele pegou o BO pra ele, né? Isso aí foi rolo pra ele, pra cabeça dele. Mal ele sabe a dor de cabeça. Acho que ele se arrependeu de levar daquele carro embora. E o bandido levou o nosso Fusca embora. E a minha mãe, naquele dia, minha mãe chorava copiosamente. Parecia que ela tinha perdido uma Mercedes. Minha mãe chorava, se rasgava. A minha irmã estava com uma cara de felicidade tão grande, mas tão grande, porque não tinha mais o Fusca. Eu fiquei em cima do muro. De um lado eu fiquei triste, de outro eu fiquei feliz também, porque eu não gostava do Fusca. Mas eu fiquei com dó da minha mãe, porque ela tinha trabalhado muito para conseguir comprar aquele carrinho. E eu falei, mãe, não chora não, mãe. Não chora não. Tem coisa na nossa vida que acontece que vem para uma melhora depois. Mas na verdade eu gostei de levar o Fusca embora. E nós ficamos sem carro, mais uma vez. E minha mãe começou a me levar para os lugares, de novo de cadeira de roda. E as agendas que eu tinha para atender, minha mãe pedia para que o pessoal fosse na nossa casa nos buscar, para que eu pudesse ir às igrejas cantar. Daí, uma vez eu fui cantar numa igreja, e Deus falou assim, Deus usou a boca de um pastor para falar conosco. E falou assim, olha, Kézia, Deus está preparando para a sua vida uma pessoa com um carro branco, e vai ajudar você com esse carro branco. Eu falei, maravilha. Passou mais um tempinho, eu fui cantar num outro lugar. Quando eu estava saindo dentro da igreja, eu já estava dentro do carro. Aí um irmão bateu no vidro do carro onde eu estava. E ele falou assim pra mim, Kézia, eu posso falar um negócio pra você? Eu falei, pode. Ele falou assim, quando você chegar na sua casa, Deus mandou um presente que já está lá na sua casa te esperando. E foi Deus que mandou esse presente pra você. Eu falei, maravilha. Quando eu cheguei na minha casa, esse dia eu estava muito cansada, porque eu passei 1 ano da minha vida cantando no meio da rua. Porque eu não era conhecida. Não é verdade? Ninguém sabia quem eu era. Eu não tinha um mega CD. E eu precisava vender CD. Isso é uma lógica. O que eu fazia? Eu ia para o meio da rua trabalhar. Então eu ia para um lugar lá em São Paulo chamado Rua Conde de Sarzedas, que é o lugar onde mais circula crente por metro quadrado em São Paulo. Se chacoalhar uma árvore na Conde de Sarzeda, caem uns 10 crentes de cada galho. E eu fui cantar no meio da Conde de Sarzeda. Eu falei, bom, é lá que tá os crentes concentrados, então é para lá que eu vou trabalhar. E eu passei 1 ano da minha vida, não tenho a menor vergonha disso, cantava no meio da rua o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, para sustentar a minha casa. E eu estava muito cansada nesse dia, porque eu cantei a tarde inteira, depois terminou a rua, eu fui cantar numa igreja, atender um compromisso. Nessa época, irmão, quando você está no começo, você canta até em velório de anão, não tem essa. O que chamar, você vai.
Hoje em dia, Deus me abençoou de uma forma que eu posso escolher onde eu vou. Graças a Deus por isso. E eu estava muito cansada. Quando o carro parou na porta da nossa casa, tinha um carro na porta da minha casa, um carro branco, na porta da minha casa. Aí eu subi, entrei para dentro de casa, e tinha um amigo meu que nós cantávamos numa banda junto. Eu já cantei em tudo que você possa imaginar. Já cantei em dupla, quarteto, coral, banda, tudo que você possa imaginar. Coral de casamento, coral que canta, banda que canta em velório. Já cantei até em velório. Sabe o pessoal que vai fazer culto fúnebre em velório? Cantei nisso também. As viúvas lá chorando, nós tocando para cantar. E ele estava na minha casa sentado, e ele era meu amigo já de muito tempo, há muitos anos nós éramos amigos. E ele levou o Eduardo na minha casa, porque o Eduardo congregava na igreja dele. Ele era líder do Eduardo dos jovens na igreja. E quando eu ouvi o Eduardo já me conhecia, porque eu já tinha ido na igreja dele, ele tinha meu CD, autógrafo meu, foto minha, enfim. E ele queria me conhecer pessoalmente. Daí ele foi na minha casa e pediu para me conhecer. Quando eu cheguei em casa, o Eduardo estava sentado lá, já trocando uma ideia com a minha mãe, tomando cafezinho, olhando fotos, super íntimo. Que minha mãe era daquele tipo de pessoa como toda mãe. A mãe ensina assim pro filho, olha, você não conversa com estranho, mas manda ela ficar parada 5 minutos na fila do banco. Faz amizade de infância com todo mundo, né? É bem controversa essa história. Eu falo pra ela, ó, mãe, você vê esse negócio direito. E minha mãe já estava naquela amizade. Daí eu cumprimentei o Eduardo e falei, Pai do Senhor, tudo bom, Eduardo? Eu falei, não falei Eduardo porque eu não sabia o nome dele. Eu falei, Pai do Senhor, tudo bom? Ele, tudo bom, Kézia. Aí me cumprimentou, eu falei assim, então Deus abençoe. Tchau, bati a porta do meu quarto e fui dormir, porque eu estava muito cansado. Quando foi no outro dia, ele estava na minha casa de novo. Só que ele tinha ido me buscar porque eu ia cantar na igreja dele. O meu compromisso do dia seguinte seria na igreja dele. E ele me levou com o carro branco que ele tinha. E a partir daquele dia, nós começamos a ficar muito amigos. E o Eduardo, ele foi o meu melhor amigo. Nós éramos amigos ao ponto de eu arrumar namorada para ele. Vocês não estão entendendo a situação. E ele tinha um emprego naquela época, que ele estava já há muitos anos, ganhava bem naquele emprego. E nasceu no coração do Eduardo uma vontade de nos ajudar, porque ele viu que eu estava sem carro, ele tinha um carro, e ele começou a me levar nas minhas agendas, para onde eu ia. E Deus, ele é perfeito, ele faz as coisas com a maior perfeição possível. E o Eduardo começou a me levar por muitos lugares. Nós íamos para o litoral, para o interior, para outros estados, eu, ele e a minha mãe, e ele começou a me ajudar muito. E ele foi um grande amigo, um grande amigo. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas com certeza ele recebia alguma coisa em troca. Ele sabe o que ele recebia? Ele recebia Deus abençoe. Porque ele não queria nada em troca disso. Ele queria simplesmente pelo prazer de estar perto de mim, me ajudando. E nisso já vi um trabalhar de Deus muito grande. Daí uma vez, eu estava na minha casa sem fazer nada, né? Porque isso é coisa de quem não tem o que fazer. E a minha irmã tinha uma amiga que vivia aboletada dentro da nossa casa. Não era minha amiga, tá? Eu quero deixar muito claro isso aí. Ela era amiga da minha irmã. E um dia eu, na minha cabeça, falei assim, caramba, fulana tá solteira, o Eduardo também tá solteiro. E eu era metida santo casamenteiro. Todo mundo tem uma amiga assim, metida santo casamenteiro, né? Pois era eu. Eu adorava juntar todo mundo, só não arrumava pra mim, mas pros outros era uma beleza. E eu falei assim, Eduardo, por que você não namora com a menina, né? Eu nem lembro o nome dela. É mentira, eu lembro sim. Mas eu não vou falar. E eu falei, por que você não namora com a menina? Aí ele falou, não, eu não quero namorar com ninguém, não. Eu quero ficar tranquilo, eu quero namorar com alguém pra eu namorar e casar. E eu não quero casar com essa menina. Eu falei, não, moço, mas namora a menina gosta de você. E ela já gostava dele. Eu falei, não, namora a menina. Fique com a menina. E eu e a minha irmã começamos a fazer uma força-tarefa pra esse homem começar a namorar com essa menina. Aí teve um dia que ele ligou, e ele atendia muito o que eu falava. Tudo que eu pedia pra ele era uma ordem. Aí teve um dia que eu, minha irmã e ela já, as três, né, ali macumunadas, eu falei pra minha irmã, eu falei, ó, fala que eu vou levar ele lá hoje. Então manda ela preparar tudo, que ele vai chegar na casa dela hoje. Eu falei pra ele, Eduardo, é o seguinte, fulana de tal fez um pudim lá na casa dela, me leva lá pra comer o pudim, que eu tô com vontade de comer pudim. Ele falou, vamos, né? Aí ele me levou pra comer o bendito do pudim. Na hora que ele chegou, eu saí. Aí eu deixei ele sozinho com a menina lá na casa dela, ó. Que ó as ideias, a burrice minha. Daí, quando foi no dia seguinte, ele me ligou. Eu liguei pra ele, ansiosa, acordei de manhã cedo, liguei pra ele. Falei, e aí, como é que foi lá? Aí ele falou assim pra mim, e aí, como é que você acha que foi lá? Eu tô namorando com ela, né? Tanto que você fez, agora eu tô namorando com ela. Na hora que ele falou assim, eu tô namorando com ela me deu uma raiva tão grande, que eu fiquei com vontade de puxar ele por dentro do telefone e torcer o pescoço dele. Mas eu fiquei com um ciúme tão grande, mas tão grande, que eu não entendia de onde vinha aquilo. Que aí que a minha ficha caiu. Daí eu tive 2 serviços. Um pra juntar ele com ela, né?
e outro para desjuntar ele dela. Irmão, mas foi uma luta tão grande, porque esse homem não queria nem eu e nem ela. Fugia de nós que nem o diabo foge da cruz. Aí ficou aquela briga, uma puxa de cá, outra puxa de lá, uma puxa de cá. Aí adivinha quem ganhou a corrida? Eu, lógico. É a corrida desonesta com a menina até concorrer comigo. Você não acha? Agora imagina se eu tivesse com uma maquiagem linda dessa aqui no dia. Ah, não tinha nem briga no dia, era eu na cabeça. Kézia pra vereadora. E o Eduardo... eu consegui fazer com que ele terminasse com a menina, irmão. Olha como mulher, né? Misericórdia. Mulher é bicho terrível, irmão. E eu consegui fazer com que ele terminasse com a menina. Quando ele terminou com a menina, aí eu fui indo devagar, né? Pra não espantar, pra não espanar o parafuso. Daí um dia eu tava na minha casa, eu falei assim pra ele, eu liguei, a minha mãe estudava à noite e a minha irmã a gente ficava, só que a minha irmã também já tava no complô junto comigo, né? Irmã sabe como é que é. Eu falei pra ela, Thalita, quando der 8h30 você vaza, entendeu? Desaparece, porque você some da minha vida, vai fazer o que você quiser. Aí ela falou assim, mas você vai contar pra mãe? Eu falei, só se você não contar também. Daí eu liguei pro Eduardo e falei, Eduardo, é o seguinte, acabou a luz aqui em casa e tá tudo escuro e eu preciso que você venha aqui em casa, acender um bico de luz, puxa um gato do poste aqui, porque ele sabe que eu tenho medo de escuro. E eu falei, eu não vou ficar no escuro. E as luzes estavam tudo acesa dentro de casa. Uma mentirinha branca, isso aí. Uma mentirinha santa. Se é que existe isso. Eu não faço o que eu faço, hein? Pelo amor de Deus, o pastor vai falar que eu vim aqui desvirtuar todo mundo. Mas vale a pena ouvir o final. Daí o Eduardo chega na minha casa. Quando ele chegou na minha casa, ele viu que era mentira minha, né? Aí ele viu que ali já estava armado um laço para ele, né? Daí naquele dia ficou aquele clima meio estranho, né? Aquele clima todo mundo sem assunto e tal, meio sem saber o que fazer com a mão, meio sem saber onde sentar. Ficou... Aí eu sei que não, o homem foi e me deu um beijinho. Aí ele foi embora, me deu um beijinho, deu uma embaçadinha ali em casa e foi embora. Aí quando foi no outro dia, ele chegou na minha casa, eu toda empolgada, né? Falei para minhas amigas tudo. Quando ele foi embora, metade das minhas amigas já tava sabendo, todo mundo já sabia da novidade. Porque mulher não aguenta, né? Mulher só sofre em silêncio se ela não tiver crédito no celular, mano. É verdade, é ou não é? Mulher não fica em silêncio, não. É a necessidade de falar o tempo todo, não é verdade? O Eduardo, ele fica nervoso comigo, porque às vezes eu quero assistir o programa do Jô, do Danilo Gentili, aí vai terminar 1h20 da manhã, e ele fica nervoso porque eu não quero dormir. Mas quando termina o programa, eu quero comentar tudo que eu vi, e ele não quer me ouvir. Mas eu quero falar, eu preciso falar, e não tem quem me ouça. Alguém mais é assim, ou é só eu que sofro desse mal, gente? Pelo amor de Deus. E ele chegou na minha casa no outro dia, aí ele falou assim pra mim, Kézia, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tá bom, meu bem, vamos conversar. Aí ele falou assim, eu não quero namorar com você. Aí eu falei, poxa vida, mas que atropelada de caminhão que eu tomei agora. Ele falou assim, eu não quero casar com você. Eu quero casar com você, você quer casar comigo? Eu falei assim, será que você não tá falando sério e tá brincando com a minha cara? Aí eu pensei assim, uns 2 minutos, falei, eu quero casar sim, vamos casar? Vamos casar então vamos casar, meu filho. A partir de hoje nós estamos prometidos um pro outro, nós vamos casar. Nisso, eu tinha 14 anos de idade quando eu comecei a namorar com o Eduardo. O Eduardo tinha 24 e eu tinha 14 anos de idade. Quando eu fiz 15 anos com ele, eu fiquei noiva com o Eduardo. E aos 17 eu me casei com ele. Na época que nós começamos a namorar escondido. Porque todo mundo sabia que nós éramos amigos. E a gente não podia de uma hora para outra falar assim, a gente tá namorando, né? Ia ficar um negócio meio controverso. Então nós fomos levando em segredo. E na época meu irmãozinho, ele tinha 3 anos de idade. Daí eu sempre levava ele na escada de casa, né? Pra aproveitar, dar um beijinho aqui, tá. Então. Daí eu levava ele na escada de casa. Aí num dessas da escada, meu irmão viu. E meu irmão ficou quietinho. Quando foi no domingo na casa da minha avó, aquele almoço, a família toda reunida, meu irmão abriu a boca e falou, eu vi a Kézia e o Dudu se beijando. Aí acabou com o segredo. Eu faltei pisar naquele moleque, porque ele acabou com a minha vida. Até hoje eu brinco com ele com isso. E aí nós assumimos para todo mundo que nós estávamos namorando. Passou um tempo, eu fiquei noiva com ele. Deus começou a nos abençoar. Nessa época que eu fiquei noiva com o Eduardo, eu lancei meu 2º CD. E o Eduardo sempre me ajudou muito. O carro branco que ele tinha era o carro que nós tínhamos para suprir a nossa necessidade naquela época, que me levava para todos os lugares. Quando nós nos casamos, em dezembro de 2008, quando foi em setembro de 2009, eu fui contratada por uma gravadora do interior de São Paulo, que foi uma bênção de Deus na minha vida. E lançou o meu CD no casting de cantores da gravadora, haviam 30 cantores. E de 30 cantores, no período de 2 meses que eu era recém-contratada, meu CD recém-lançado,
Meu CD foi o recorde de vendas e até hoje é o recorde absoluto de vendas de dentro da gravadora. Foi o que mais vendeu. E Deus começou a nos abençoar de uma forma muito poderosa. O Senhor começou a me levar em lugares que eu jamais havia imaginado nos levar. Quando passou um ano da gravação desse CD, o CD foi uma bênção, graças a Deus, a gravadora resolveu lançar o meu DVD comemorativo a 10 anos de ministério. E nesse passar de 10 anos, o Senhor fez coisas maravilhosas na minha casa. No período que nós precisávamos, Deus supriu as nossas necessidades, Deus abençoou a minha casa, Deus abençoou a minha família, Deus restaurou a vida da minha mãe voltou para a igreja, voltou a servir ao Senhor, abençoou a nossa casa financeiramente também, porque Deus havia prometido isso, queria abençoar a minha casa através da minha vida. Deus deu uma família abençoada para minha irmã casada com um pastor abençoadíssimo, tem 2 filhos lindos, e Deus abençoou a nossa vida. Aí quando decidimos lançar esse DVD comemorativo, no ano de 2012, a gravadora me fez a proposta, no começo do ano. Quando foi em janeiro de 2012, nós começamos a dar entrada ao trabalho da gravação do novo CD, do novo DVD. Então eu estava muito atarefada com tudo isso. E na nossa igreja estava tendo uma campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E por causa da minha agenda, eu não consegui ir nenhum dias desse trabalho na minha igreja. Quando foi no último dia, eu consegui estar presente. E no culto, no momento da pregação, Deus usou uma pessoa, Deus usou o pregador da noite para falar conosco que naquele dia Deus iria cumprir uma promessa muito grande na nossa vida e que naquele ano Deus iria nos dar um filho. E isso era uma coisa que não passava na nossa cabeça, pelo menos no momento, não era uma coisa que nós queríamos. Eu poderia falar aqui para você que Deus fez um milagre extraordinário, porque os médicos tinham certeza que eu não podia ter filho, mas eu não sei falar para você, porque eu nunca havia feito exames específicos que atestassem que eu não poderia ter filhos. Eu não sabia disso. Então eu simplesmente evitava, mas não sabia se eu podia ter ou não. E eu estava muito atarefada com tudo aquilo do DVD. O DVD foi gravado em maio de 2012. Quando foi em junho, no final de junho, eu comecei a me sentir muito mal. Muito mal. E eu sempre tive uma saúde de aço. Eu comecei a me sentir muito mal. E a minha menstruação atrasou 20 dias. Aí eu falei pro amor, amor, compra um testezinho de gravidez, porque no dia seguinte eu iria viajar, eu iria cantar em Fortaleza, no Ceará. Só pra gente tirar a prova dos 9 para ver se sim ou se não, né? E comprei um teste de gravidez, toda empolgada, fiz o testezinho. Quando eu olhei no testezinho, deu negativo o meu teste de gravidez. E eu me sentindo muito mal. Eu falei, bom, isso aqui deve ser alguma virose, alguma coisa. Fui no médico, tomei uma injeção daquela gigantesca e fui viajar para ficar melhor. Quando chegou lá, passei 5 dias em Fortaleza e nada. Eu falei, amor, nós estávamos hospedados em um flat, de frente ao flat tinha uma farmácia. Eu falei, amor, compre outro teste de gravidez. Aí o amor foi e comprou outro teste de gravidez. Quando eu fui o outro teste de gravidez, que eu estava no banheiro, aí eu falei para ele, eu falei assim, amor, e aí, o que deu aí? Ele falou assim, filha, deu positivo. Eu quase caí. Eu estava sentada no vaso assim, eu quase desabei de cima do vaso. Me deu uma tremedeira, me deu uma choradeira que eu não sabia mais o que fazer. Peguei e liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu tenho um negócio para contar para a senhora, mas a senhora está sentada? Ela falou, não, eu estou em pé. Eu falei, então deita, porque aí você vai desmaiar. Falei, mãe, eu estou grávida. A minha mãe, ela ficou sem ação e eu não ouvi mais o que minha mãe falou, que ela até desligou o telefone. Liguei pro meu pai e falei, pai, tô grávida. Meu pai, ele não é crente, meu pai xingou todo o nome que você possa imaginar que exista nesse mundo, meu pai chamou. Meu pai, você tá louca, você é irresponsável, você é isso, você é aquilo, eu vou matar o Eduardo, eu vou pegar o Eduardo, eu vou pegar uma espingarda pro Eduardo, eu vou pegar, meu pai é baiano, eu vou pegar uma faca pro Eduardo. Meu pai virou um cangaceiro, irmão. Vocês são tudo doido. E eu falei, pai, fica em paz, fica tranquilo. Quando eu saí de Fortaleza, desembarquei no aeroporto de Guarulhos, fui direto para um posto de saúde para dar entrada no pré-natal. Quando eu cheguei no posto de saúde, o enfermeiro pediu para eu fazer mais um testezinho, fizemos mais um testezinho daquele do palitinho e deu positivo. Daí ele me chamou para dentro de uma sala e ele pegou uma prancheta com muitos papéis e ele começou a escrever muitas coisas. Ficou muitos minutos em silêncio, eu e o Eduardo olhando um para a cara do outro sem entender. Ele começou a escrever muitas coisas, escrevia folha e mais folha, e folha e mais folha, preenchia cartão e pegava dados. Quando ele terminou de escrever tudo, ele juntou os papéis e falou assim, olha, Kézia, você está num pré-natal de altíssimo risco. Altíssimo risco. E aqui no posto de saúde é muito simples, aqui é muito remoto. E nós não podemos ficar com o seu caso. Eu não vou me responsabilizar por isso, eu vou mandar você para outro lugar. Então ele fez um encaminhamento
e me mandou para um outro lugar chamado Centro de Referência da Saúde da Mulher, lá onde eu moro. Passou mais algumas semanas, eu fui chamada para essa primeira consulta no Centro de Referência da Saúde da Mulher. Eu já estou terminando, tá? Fique tranquilo. O que foi isso? Tá amarrado essa voz do além. Foi em inglês, eu não entendi, então... tá. E eu fui chamada para essa consulta nesse Centro de Referência da Saúde da Mulher. Quando eu cheguei na sala, no consultório, lá no lugar onde era, tinha uma fileira de mais ou menos umas 12 mulheres, tudo com as barrigonas, né? Tudo de barriga cheia, as mulheres lá. Aí eu cheguei, como eu fui a última a chegar, eu fui a última a ser atendida já no final da tarde. Quando eu fui atendida, chegou a minha vez, a médica me gritou lá dentro, Kézia Nunes Ribeiro Alves. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela tirou o óculos, uma senhora já de idade, ela tirou o óculos assim, ela me olhou com uma cara de espanto, como se tivesse visto um ET de outro planeta. Aí ela falou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, como assim, doutora, o que eu tô fazendo aqui? Ela falou, o que você tá fazendo aqui na minha sala? Eu falei, eu tô aqui porque eu tô grávida, meu bem. Eu falei, a não ser que você não atende essa especialidade, não sei se você seja cardiologista, né? Mas eu tô aqui porque eu tô grávida. Aí ela falou assim, senta aí, quem falou pra você que você tá grávida, menina? Eu falei que eu tô grávida. Ué. Eu falei, eu já fiz 3 testes de gravidez, eu tô sem menstruar tem 2 meses e eu tô falando pra você que eu tô grávida. Ela falou assim, ó, eu não acredito não. Isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí é gravidez psicológica. Aí eu falei assim, doutora, vamos resolver logo esse negócio? Vamos. Ela falou, então vamos fazer um exame de sangue. Fiz o exame de sangue, eu já estava com aproximadamente 12 semanas de gravidez. São 3 meses de gestação. A barriga já estava começando a ficar aquela bolinha redondinha, porque eu sempre fui muito magra. Então era evidente já que eu estava grávida. E fizemos o teste de gravidez. Quando passou uma semana, 8, 9, 10 dias mais ou menos, ela me chamou para o retorno. Quando ela abriu o exame, que ela viu lá o resultado positivo, ela falou assim, olha, realmente, você está grávida mesmo, hein? Eu falei, precisava me furar, tirar sangue para saber de novo isso aí, mulher? Não tá vendo o negócio aqui, não? Ela falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu não acredito que seja possível, mesmo com o exame de sangue na mão. Ela falou assim, ó, tem alguma coisa errada com esse exame. Então nós vamos fazer um exame para ver se a gente ouve alguma coisa dentro de você. Porque se você está falando que você está grávida, tem um coração batendo dentro da sua barriga. Eu falei, maravilha. Com aproximadamente, eu não entendo muito disso, mas se tiver alguma médica aqui pode me informar melhor, a partir de 8 semanas de gestação, 10 semanas, já é possível ouvir o batimento cardíaco do bebê. Eu já estava com 12 a 13 semanas de gestação. E ela me deitou naquela maca, colocou aquele aparelhinho na minha barriga e ela não escutava absolutamente nada dentro de mim. Se ouvia um ruído muito grande, mas batimento cardíaco que era bom, nada. Never necas, de pitibribas, dentro de mim. E ela começou a me olhar com um ar de deboche, um ar de quem estava realmente certa e eu estava errada, que eu estava maluca e que ela era a razão absoluta dentro daquele consultório. E ela falou assim, tá vendo? Tem alguma coisa errada, quer dizer, não tem neném nenhum aí dentro. E eu falava, doutora, continua fazendo esse negócio aí. E chegou um momento que ela ficou muitos minutos passando o sonar na minha barriga e não se ouvia nada. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar aflita. E eu falei com o Senhor naquele momento. Eu falei, Deus, mostra para essa mulher que eu não estou ficando louca. Mostra para ela que o Senhor me disse que me daria um filho, que tem uma criança dentro de mim. Aí nesse momento eu comecei a chorar. E ela continuou apertando o aparelhinho na minha barriga. Quando eu terminei de fazer a oração, ela mandou todo mundo que estava dentro da sala, estava eu, meu esposo, ela e a auxiliar dela. Ela mandou que nós fizéssemos silêncio dentro da sala e ela aumentou o volume do aparelho no máximo. Aí quando ela aumentou o barulho, ela começou a ouvir aquele barulhinho lá no fundo. Tum, 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 tum. E ela falou assim, olha, realmente, agora eu sei que tem um neném aí dentro. E eu falei, Deus, Ele é fiel e maravilhoso. Quando terminou o exame, ela mandou que eu me vestisse. E nós sentamos e ela começou a escrever muitas coisas num papel, muitas coisas, e eu não entendia nada do que ela estava fazendo. Ela muito ríspida, muito ignorante. Começou a escrever diversas coisas, não me falava nada, não me dirigia uma palavra. Quando terminou de escrever tudo aquilo, ela fechou uma pasta, ela bateu na mesa, ela falou assim, ó, tô mandando você para um hospital. Porque eu não vou responsabilizar tantos não sei quantos anos de carreira com a sua gravidez. Eu não vou colocar a minha carreira em xeque por causa da sua gestação. Eu não vou cuidar da sua gestação. Porque é muito provável que no espaço que existe dentro de você, essa criança vai morrer apertada dentro de você. E em poucas semanas você vai ter um aborto espontâneo. Não escolha nome,
não faça enxoval, não se empolgue, não conte para ninguém, porque essa criança vai morrer dentro de você. Aquilo passou por cima de mim. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando, entende o sentimento do que eu estou falando. Aquilo passou por cima de mim como uma carreta me atropelando. Mas eu entendi que aquilo era o inimigo tentando me desanimar, tentando abater a minha fé, fazendo com que eu não acreditasse naquilo que Deus havia me dito. Porque era um homem que havia me falado e eu estava sendo contestado por uma palavra de uma pessoa que havia estudado anos e mais anos, que tinha propriedade para me desanimar naquilo que eu e o meu esposo estávamos acreditando que já era uma realidade para a gente. Quando ela fechou a pasta, mandou que eu saísse da sala dela, entregou um encaminhamento para que eu desse entrada num hospital. Ela falou assim para mim: olha, Késia, mas se acontecer do seu filho nascer, pela conta aqui que eu estou fazendo, seu bebê vai nascer mais ou menos lá para fevereiro, comecinho de março. Traz ele aqui para eu ver o seu filho e você me conta como é que foi a experiência. Eu já estava muito brava da vida com ela. Eu dei uma boa encarada na cara dela. E eu falei para ela: olha, doutora, a senhora não tenha dúvida que lá para abril, maio, se eu tiver tempo, porque eu sou uma pessoa que eu sou ocupada, eu não sou desempregada, que eu não vivo a vida fazendo turismo, tá? Eu vou trazer o meu filho aqui. E a senhora vai ver o tamanho do Deus que eu sirvo. Ela falou para mim: isso aí é papo de crente. Eu falei: crente e dos doidos ainda, porque eu sou doida. Falei: crente que crê em Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é loucura para quem não crê. Então eu creio, então eu sou uma doida. O mundo, você acha que o mundo não pensa que nós somos tudo doido? Nós fica aqui dentro de 4 paredes, cantando, adorando. O mundo não entende o que nós estamos fazendo, mas nós temos a certeza do Deus que nós estamos buscando e servindo hoje aqui. E eu fui embora da sala dela, aí tem pessoas que depois me perguntam: Kézia, você levou ele lá? Eu falei: não levei ainda, não dei ousadia ainda de levar ela lá. Sou desaforada. Não levei o bebê lá ainda. E algumas semanas depois eu fui chamada para minha primeira consulta nesse hospital. Quando eu cheguei no hospital, um doutor jovem me recebeu com todo amor, todo carinho, todo cuidado. E ele foi muito solícito à nossa situação. Eu contei para ele o que havia acontecido. Ele falou assim: olha, Kézia, eu estou com você até o final. E nós vamos conseguir isso juntos. Vai ser até o final. Eu estou aqui para o que você precisar. Então eu entendi que aquilo era Deus confortando o meu coração. Que aquele médico estava sendo usado por Deus para abençoar a minha vida. Ele estava usando a habilidade dele, a formação acadêmica dele, para ser instrumento de Deus na minha vida. Ele falou assim: olha, nós temos tudo para ter uma gestação maravilhosa, perfeita até o final. Você é jovem, você é saudável, sua pressão está no mais absoluto controle, sua saúde está nota 1000, então nós vamos até o final juntos. Ele falou assim para mim: eu só preciso que você faça um repouso, que você não faça muitos esforços, porque nós não sabemos o tamanho que você vai ficar. Nós não sabemos até onde vai parar essa barriga sua. Então nós temos que tomar um cuidado quanto a isso. Eu falei: maravilha, doutor. Ele falou assim: vamos marcar um exame de ultrassom para a gente ver como é que está o seu bebê. Eu falei: tá bom, vamos marcar o exame de ultrassom. Nisso eu já estava com 4 meses de gestação, 16 semanas. Daí no dia do exame de ultrassom, o médico chegou em mim e ele falou assim: mãe, você já sabe o que é o neném? Eu falei assim: eu sei, doutor, é um menino. Aí ele falou assim: você já fez em algum laboratório o exame? Eu falei: não, Deus me falou que seria um menino. Aí ele falou assim: isso aí é coisa de crente, né? Eu falei: daquele jeito ainda. Eu falei: doutor, eu tenho certeza que é um menino. Eu sonhava com o meu filho exatamente da forma que ele é. E ele colocou o aparelhinho na minha barriga e ele falou assim: eu tenho tantos anos de experiência e eu nunca vi uma mãe acertar aqui dentro do meu consultório. Eu falei assim: pois hoje eu vou ser a primeira na sua vida a acertar. Na hora que ele colocou o aparelhinho na minha barriga, estampou na tela aquele negocinho. Aí eu falei: doutor, isso é o que eu tô pensando que é, né? Ele falou assim: se deu o seu, tava certo, porque é um menino muito grande. E ele começou a fazer o exame, olhar o bebê, fazer umas medidas lá que eu não entendia. Aí de uma hora para outra ele deu um susto na gente dentro do consultório. Ele falou assim: nossa, que legal! Aí eu falei assim: o que, doutor? Ele tem uma perna, ele tem 2 pernas. Eu falei: não, doutor, ele deve ter 3 pernas aí. Deve ter 3 pernas, 4 asas, deve ser um anjo de Deus, né? Deve ser alguma coisa, qualquer coisa, menos um ser humano. Eu falei: doutor, é claro que o menino tem perna, doutor. E foi passando o tempo, eu tive uma gestação absolutamente perfeita.
Eu cantei até a última semana de gestação, eu ainda estava cantando. E eu acho interessante que das 12 semanas que a médica do Centro de Referência da Saúde da Mulher havia falado que a minha gravidez não iria passar, isso eu estava com 3 meses. Eu entrei no 4º mês, eu entrei no 5º, eu entrei no 6º, eu entrei no 7º, no 8º, no 9º mês, fazendo as minhas atividades, cumprindo os meus compromissos, trabalhando, servindo a Deus. Minha barriga ficou numa situação gigantesca, imensa, e o médico tinha muito medo de eu empinar para frente, a minha barriga bater no chão. De tão grande que eu fiquei, eu engordei 14 quilos na minha gestação. Eu só não comia a lua porque eu não alcançava a lua. Né? Um dia eu aprontei uma com amor, mas me deu uma vontade de na madrugada. Sabe quando você faz pão na sanduicheira, que a sanduicheira fica as marcas da grelha? Aquela marca pretinha? Eu fiquei louca para comer aquelas grelhas pretinha. A marca da grelha. Só que eu não tinha nem pão nem grelha em casa. Isso era 4 horas da manhã. Eu fiz um amor ir no supermercado 24 horas comprar uma grelha. Tá lá o amor de pijama na fila do mercado com a grelha. Comi uma pilha de brecha de pão assim queimado. Depois joguei tudo pra fora e nunca mais comi na minha vida. A grelha tá até hoje lá. Ninguém nunca mais usou. Só prejuízo grávida dá. E comi. E eu tive uma gravidez muito perfeita. Quando chegamos no 9º mês, o médico, nós não queríamos a surpresa de um parto normal. Até o 6º mês estava programado um parto normal. Só que o menino foi começando a crescer tanto. E quando eu era criança, meu pai teve um pequeno acidente de carro comigo e eu tive um probleminha na bacia. Então não teria condição de ser um parto normal. Então o médico, com 38 semanas, ele deixou agendado uma cesariana. Então estava tudo certinho nos conformes. A mala da maternidade estava pronta. Eu estava tudo arrumadinha, preparado para o grande dia. 19 de fevereiro estava marcado. Quando foi 5 dias antes do dia 19 de fevereiro, eu já estava numa situação, uma grama de dar uma explosão dentro de casa. Estava um passo de explodir já. Meu rosto estava parecendo um prato já, sabe? Aquele prato redondo, bem fundo. Era o meu rosto. E eu estava em casa tomando banho. E caiu um negócio meio estranho lá no chão. Um negócio meio amarelado, meio sei lá como é que era aquilo. E eu gritei o amor. Muito calma, muito tranquila. Eu falei, meu amor, vem aqui que está acontecendo alguma coisa. Aí quando ele chegou no banheiro, eu falei, amor, esse negócio no chão aqui, o que que é? Aí ficou os dois analisando no chão. Aí ele falou, e ele é técnico em enfermagem, viu? Diga-se de passagem, ele é técnico em enfermagem. E ele falou, meu bem, o que que é isso? Eu falei, meu amor, eu não sei, mas eu acho que tá na hora. Aí ele falou assim, filha, mas na hora do quê? Eu falei, meu amor, como assim na hora do quê? Uma hora esse menino vai ter que sair dentro de mim, ou de uma via ou pela outra, ele vai ter que sair daqui, né? Aí a médica tinha me instruído, ela falou assim, quer dizer, se sai muita água, é porque a sua bolsa estourou, então você sai correndo e vem pro médico. Como ela não falou nada de um negócio amarelado, eu fiquei em casa. Não saiu água nenhuma, eu fiquei em casa. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente fica em casa. Ele falando pra mim, fia, vamos ficar em casa bem quietinho, porque quem sabe se você ficar calminha, não vai dar dor. Eu falei, tá bom, então, eu nunca tinha tido filho, então eu não sabia como é que era, né? Aí ele falou assim, ó, mas não conta nada pra sua mãe, hein, é segredo, porque se sua mãe souber, ela vai querer brigar com a gente. Eu falei, tá bom. Aí isso era uma sexta-feira. Quando foi no sábado, eu estava me sentindo bem, não tinha perdido líquido, não estava sentindo dor, estava sentindo um pequeno desconforto, né? Mas não era dor. Falei, bom, tô maravilha, mil maravilha, tô tirando isso aqui de letra, vou ter 10 desse jeito, né? Maravilha. Quando foi no domingo, eu já estava um pouquinho incomodada a mais, né? Estava sentindo um desconfortozinho um pouco mais irritante. Aí quando deu o horário do culto, eu me arrumei, eu fui pro culto da nossa igreja no domingo. Aí eu senti uma agonia que eu não sabia o que era uma dor que vinha das minhas costas para frente. Eu não sabia que isso era contração, gente. E eu comecei a chorar no culto, agoniado. E de um lado estava ruim, de um outro lado estava ruim. E o pastor ainda, eu morrendo de contração, o pastor inventa me dar uma oportunidade para mim cantar um hino. Aí eu cantei um hino assim, louvando ao Senhor. Chorei o culto todinho. Os irmãos estavam pensando que eu estava sentindo a presença de Deus muito forte naquele dia. Eu tava chorando, era de dor, e o povo querendo que eu cantasse. E fazendo cara de rica, fazendo cara de fina ainda, né? A fina, que você não pode perder a compostura. Que a minha mãe me ensinou que a gente tem que ser uma dama em todos os momentos. E sentindo um negócio meio esquisito, um negócio meio assim. Quando foi na segunda-feira, eu ainda estava incomodada, mas eu não fui pro médico. Não tinha vazado água nenhuma, eu tava esperando a bendita da água. A médica não veio água nenhuma. E não tinha água nenhuma. Eu falei, vou ficar em casa. Amanhã já é o dia mesmo, né? Então, pra quem esperou 9 meses, um dia a mais, um dia a menos, o que vai mudar? E fiquei em casa. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou no salão fazer meu cabelo, né? Pra ver se a dor passa. Aí fui no salão, fiz o cabelo, fiz a sobrancelha. Fiquei
diva, maravilhosa, pro grande dia. Quando foi no outro dia, essa noite eu não dormi, eu faltei derrubar esse homem de cima da cama, porque eu rodava para um lado, parecia um peixe em cima da cama me mexendo. E eu rodava para um lado, rodava para o outro, uma agonia, uma dor, eu não sabia para quem chamar, mas eu estava chamando Jesus de Genésio já, eu acho. Aí quando foi na terça-feira de manhã, o dia que estava marcado o meu parto, eu falei, acordei o Eduardo cedo, eu dei um grito na orelha, eu falei, Eduardo, faz o seguinte, ligue este carro, coloque as malas dentro do carro e suma comigo e só pare dentro de um hospital, porque eu vou dar um chilique aqui daqui a pouco. Chegamos no hospital, a equipe médica, como era o dia que estava agendado meu parto, já estava toda me esperando, 7 horas da manhã, estava todo mundo me esperando. E como o meu pré-natal foi praticamente todo naquele hospital, minha gravidez se tornou um evento dentro do hospital. Então eu fiz amizade com todo mundo, porque eu sou tipo vereador, eu sou tipo a minha mãe, eu fico 5 minutos com a pessoa, eu virei amiga de infância. E eu fiz amizade com todo mundo, então todo mundo já estava me esperando no grande dia. Daí, passei numa certa triagem lá, para fazer uns procedimentos que eu não entendia bem o que era. Aí uma enfermeira falou bem assim para mim, Kézia, vamos fazer o seguinte, a sala de parto está um pouco longe, eu vou buscar uma cadeira de roda para você, para ir te empurrando, porque tá pesado sua barriga, né? Eu falei, moça, pelo jeito tá, né? Tô quase para explodir aqui. Aí ela falou assim, então eu vou buscar uma cadeira de roda, fica aqui no cantinho. Lá ficou eu esperando, mano, em pé, no muro, aquela barriga gigante, tava quase vendo acontecer o que o doutor falava e eu virar para frente já. E esperando em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, se a mulher não vem com essa bendita cadeira de roda. Aí passou uma moça, eu falei, ei filha, faz o seguinte, você sabe onde é que é o lugar que as mulheres vai para parir? Aí ela falou assim, se é a sala de parto, eu falei, esse lugar é meu. Eu falei, me leva para lá, em nome de Jesus, que eu não tô aguentando mais. Aí saí andando. Eu falei, vamos andando mesmo, amiga, porque eu não tô dando mais conta, não. Aí cheguei na sala de parto, meu marido entrou, a sala estava lotada. Parecia um evento, o dia do meu parto. Tinha muitos residentes em medicina, muitos técnicos em enfermagem, gente que nem era do setor de obstetrícia, estava lá todo mundo para assistir o que ia sair dentro de mim. Estava todo mundo doido para ver o que ia dar. Daí eu deitei, começaram o procedimento cirúrgico, me anestesiaram, meu marido entrou, sentou do meu lado. E no momento que meu marido sentou do meu lado, que o médico colocou aquele pano para começar o procedimento, eu pude ouvir claramente a voz de Deus falando comigo. Filha, eu não falei para você que eu iria fazer na sua vida, que eu iria entregar na sua vida o que eu havia prometido. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque eu comecei a sentir a presença de Deus ali do meu lado, ali perto de mim. E eu comecei a agradecer ao Senhor já por aquela vitória que para mim já era certa. Eu ia cantar em muitos lugares durante a minha gestação, e alguns pastores queriam levantar clamor na igreja para Deus abençoar a minha gestação. Eu falava, pastor, não ore por nada, porque a gente não precisa orar por aquilo que Deus já entregou. Para mim, isso aqui é uma coisa que está concretizada e certa. A minha fé alcança isso. Agora, se a sua não alcança, você coloque a sua igreja para orar. Mas ore por outro propósito, porque para mim isso aqui está mais do que decidido. Eu tenho certeza da vitória que Deus vai nos dar. Olha que desaforo. E eu tinha muita certeza daquilo. Quando foi 9h09 da manhã, eu ouvi o grito do meu filho. Eles puxaram o meu filho. E na hora que eles puxaram o bebê de dentro de mim, eu ouvi, não sei quem foi, porque tinha muitas pessoas lá dentro, eu ouvi alguém falando, nossa, que legal, ele é normal, né? Eu falei, não, não é não. Ele deve sair voando daqui da sala, daqui a pouco. Ele deve voar. Joga ele pra cima aí pra ver se ele bate a asa e voa. E o meu bebê nasceu lindo, perfeito, saudável. A coisa mais linda que os meus olhos já viram neste mundo era o meu bebê. Lindo. Ah, ele lá. Ah, mas essa foto aí ela é bem antiga já. Essa foto foi em agosto do ano passado. Olha que coisa mais príncipe desse mundo. Olha que pá de bochecha mais perfeito, gente. Vocês não acham? Se eu falar pra vocês tanto que eu já mordi nisso aí, o juizado de menor me tomava esse menino. E meu filho chegou maravilhoso, lindo. E eu criticava tanto, falava essas mães que o neném nasce, o neném todo sujo, a mãe beija, abraça. Né? Eu falava, nossa, que nojo, pra que isso, gente? Que negócio sujo, espera dar um banho no menino. No dia eu fiquei tão feliz que eu acho que eu até comi aquela sujeira que estava perto do menino. Tanta alegria que eu fiquei. E o interessante que eu acho que para o neném que não tinha espaço para nascer, que a médica havia falado, ele nasceu com 3,5 kg e 49 centímetros. Gigantesco. No dia ele foi um dos maiores bebês que nasceu lá no quarto, era o meu bebê. E passou o momento da anestesia, passou aquela emoção toda, né? Eu fiquei tão emocionada que o médico me deu um sossega-leão e mandou eu ir dormir. O médico me deu um negócio lá que eu desmaiei e acordei 3 horas depois. Não, acho que eu estava tão agitado que acho que ele precisava me dar aquilo antes de eu ter chego. Mas isso é outro caso. Daí, passou algum tempo, eu fui para a sala de pós-operatório. Quando chegou a hora de eu ir para o quarto com ele, chegou uma enfermeira para mim, ela falou assim, Kézia, a gente tem um problema. Aí eu falei, fala, né? Ela falou assim, a gente precisa dar mamar para o seu filho, porque ele está esgoelando de fome. Já tem 3 horas que ele nasceu e ele ainda não comeu.
e a gente precisa dar mamar pro seu filho. Então a gente veio aqui, como seu esposo não tá, a gente veio aqui pedir sua autorização para dar uma mamadeirinha de leite NAN para ele. Aí eu falei, mas por que leite NAN? Por que ele não pode mamar em mim? Aí ela falou assim, porque não dá para ele mamar em você. Como é que você vai segurar ele? Eu falei, não, dá sim. Aí ela falou assim, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, eu não sei, mas a gente vai fazer. Porque eu passei 9 meses, eu confesso, eu passei 9 meses maquinando na minha cabeça uma forma de amamentar o meu bebê. Porque eu queria muito que o meu filho se alimentasse do meu corpo. E era um desejo, eu achava lindo, maravilhoso a mãe que amamentava o seu filho. A minha mãe me amamentou, olha a vergonha agora vocês vão preparar para rir. Minha mãe me amamentou até os 5 anos de idade, gente. Acho que é por isso que eu fiquei elétrica desse jeito. Eu mamava em pé na minha mãe, olha que coisa feia, misericórdia. Aí minha mãe fica assim, você trabalha, você vende CD para você reparar os danos que você fez em mim até hoje. E eu tinha muita vontade de amamentar o meu bebê. A minha irmã já tinha tido 2 filhos, eu achava linda a minha irmã amamentando os filhos dela, e eu queria isso para mim também. E ela falou assim, Kézia, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, mas a gente vai dar um jeito, esse menino vai mamar em mim, que eu tô aqui cheia de leite. Aí ela falou assim, então tá, o que você quer que eu faça com ele? Ela pegou, eu falei assim, dá ele pra minha mãe. Aí minha mãe tava comigo na sala, aí minha mãe falou assim, o que você quer que eu faça com esse menino? Eu falei, mãe, eu não faço a menor ideia do que a gente vai fazer com esse menino, mas eu vou dar mamar pra ele agora. E eu falei assim, mãe, deita ele do meu lado. Na hora me veio esse estalo na minha cabeça, eu falei, deita ele perto de mim. Aí minha mãe colocou ele, deitou perto de mim. Minha mãe falou assim, e agora? Eu falei, agora vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se ele vai ser esperto para ver o que vai acontecer. De uma forma, para mim aquilo foi Deus trabalhando. O bebê, ele estava com o olhinho fechado, assim, na hora que colocou ele perto de mim, ele abriu os olhos assim, e ele começou a me farejar, como um cachorrinho que fareja a mãe, sabe? E ele começou a me farejar, e ele foi começando com a cabecinha procurar onde estava o meu peito. E foi procurando sozinho, sem ninguém ajudar ele. E ele abriu a boquinha assim, abocanhou o bico do meu peito e pegou e lá ele ficou mais de 1 hora mamando sem parar. E minha mãe ficou olhando assim, espantada. A médica ficou olhando espantada. E, conclusão, eu amamentei o Luiz até os 9 meses de idade. Quando ele ficou maiorzinho, que ele foi ficando mais durinho, aí que era só alegria. Porque eu montava ele aqui na minha perna, ele todo durinho, aí era alegria. Só eu e ele sabia o que era bom. E ele me amava, irmãos. Quando ele parou de amamentar, eu fiquei tão triste, mas fazer o quê, né? Ele largou por ele mesmo. E Deus, ele fez as coisas da melhor forma possível. Deus, quando ele faz uma promessa nas nossas vidas, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala para nós. E a única coisa que ele precisa é da nossa fé inabalável nele e que nós continuemos trabalhando para o reino dele, para a obra dele, porque Deus, ele cuida dos seus. Eu voltei a cantar quando o Luiz tinha 18 dias depois, eu voltei a cantar e levava o meu filho para todos os lugares que você possa imaginar. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E eu me alegro no Senhor em saber que muitas vidas têm olhado para as nossas vidas e têm se achegado aos pés de Cristo. Por isso que eu falo para você, use as suas habilidades, mesmo que sejam poucas, mesmo que sejam debilidades, que você não acredita que sejam habilidades, mas sim debilidades, elas também servem para o reino de Deus, para a obra do Senhor. E hoje nós vivemos um tempo de excelência na nossa vida. Deus abençoou o meu ministério de uma maneira tal que a bênção do Senhor recaiu sobre toda a minha casa, sobre toda a minha família. Porque Deus, ele é fiel e ele cumpre aquilo que ele nos promete. E hoje, quando eu olho para o meu filho, que eu vejo a mão de Deus cuidando da gente. Dia desses, eu estava na nossa igreja e eu fui cantar um hino e meu CD demorou um tempinho enroscado para tocar. E ele estava correndo dentro do lado de fora da igreja, porque só Jesus para segurar aquele moleque. E ele estava correndo, na hora que ele viu que eu estava lá cantando, o Luiz, ele é o meu maior fã, irmão. Se eu estiver em um lugar, ele não deixa ninguém chegar perto de mim, ele é meu segurança. E ele me olhou assim, ele parou na frente do altar e ele apontou o dedo para mim e falou assim, mamãe! Mas todo mundo riu dentro da igreja. A primeira palavra que ele falou com 10 meses foi mamãe. E Deus, ele é maravilhoso, ele cumpre aquilo que ele promete nas nossas vidas. Com isso que eu falei para você nessa noite, eu vou encerrar cantando esse último louvor. Esteja na presença de Deus, em tempo e em fora de tempo. Use aquilo que você deu. Maneje as suas habilidades, maneje a sua formação, maneje o seu ministério de forma excelente, porque vale a pena gastar a nossa vida em prol da obra de Deus. Descubra, você vai descobrir quem é você realmente quando você se entregar por completo à presença de Deus e à vontade dele na sua vida.
E Deus, ele tem sido maravilhoso para nós. Se você quer abençoar a minha vida, hoje eu estou sem nenhum CD para vender, nada. Nós estamos, ia vender tudo hoje, amor, beleza. Eu estou sem material para vender, nós tivemos alguns problemas com gravadora e eu estou sem material para vender já tem 5 meses que eu estou sem materiais para vender. Olha o Luiz lá. Vocês estão no meu Facebook? Ah, agora eu descobri. Olha que coisa mais linda de mamãe. Isso é um homem lindo, gente, pelo amor de Deus. A cara da mamãe, só que não. E nós estamos sem material para vender. Mas se você quer abençoar a minha vida de uma forma verdadeira, quando você for orar, ore pela minha vida, que é a melhor forma de você me abençoar. Eu digo sempre que quem está à frente de ministérios, nós não precisamos de fã, nós precisamos de intercessores. Então, se você admira o meu trabalho, interceda pela minha vida, que você estará me abençoando. Daí temos, a forma mais maravilhosa de nos confraternizarmos depois, que é pelas redes sociais. Oi! Aí você pode curtir a minha página no Facebook, Kézia Nunes no Facebook, você pode me seguir pelo Instagram, Kézia Nunes com ZY. E ore pela minha vida, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus falou de uma forma especial no seu coração. Esteja na presença de Deus, porque é o melhor lugar aonde o homem pode estar, é aos pés de Jesus. Assim como Maria fez, ela não estava preocupada com as coisas terrenas, com as coisas físicas, com as coisas materiais, como Marta estava, aflita e ansiosa. Mas ela estava preocupada em adorar ao nome do Senhor. E foi essa a melhor parte que ela escolheu. Vamos louvar o nome do Senhor. Pode soltar, meu querido, por favor. Faixa 8. Essa é 7? Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Será que desde a hora que você acordou, você já parou para agradecer pelo que ele fez pela tua vida, pelo sacrifício que ele fez por nós? Se estamos aqui hoje é porque ele resgatou as nossas vidas com preço de sangue. Mais playback. Quem é esse homem? Quem é esse homem que amou de tal maneira a humanidade? Quem é esse homem? Qual é o seu nome? O seu nome é Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. Foi levado à rude cruz, crucificado em meu lugar. Como ovelha muda, o matadouro foi sem reclamar. Humilharam meu Jesus, sentenciaram a uma cruz. Como homem ele morreu, mas como Deus vivo está. Como o homem teve sede, como Deus é água viva. Como o homem teve fome, como Deus ele é o pão. Como o homem ele chorou, como Deus vem consolar. Como o homem foi julgado, como Deus irá julgar. Como o homem foi cordeiro, como Deus é o leão. Como o homem sacrifício, como Deus a salvação. Como o homem foi criado, como Deus tudo criou. Como o homem ele morreu, mas como Deus ele ressuscitou. Ressuscitou para mudar a minha sorte. Ressuscitou, venceu o inferno e a morte. Ressuscitou, nada pode segurar, pois ele é o leão da tribo de Judá. Ressuscitou para mudar a minha sorte. Ressuscitou, venceu o inferno e a morte. Ressuscitou, nada pode segurar, pois ele é o leão da tribo de Judá. Aproveite esse momento, meu querido, e agradeça a Ele pelo sacrifício que Ele fez pela tua vida. Aonde estava eu e aonde estaria você, se não fosse o amor de Deus que resgatou as nossas vidas? E é por isso que nós estamos hoje aqui, para servir ao Senhor, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Ressuscitou para mudar a minha sorte. Ressuscitou, venceu o inferno e a morte. Ressuscitou, nada pode segurar, pois ele é o leão da tribo de Judá. Ressuscitou para mudar a minha sorte.
ressuscitou, venceu o inferno e a morte, ressuscitou. Nada pode segurar, pois ele é o leão da tribo de Judá. Tu és a nossa esperança viva, Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós te louvamos, Jesus, porque tu és maravilhoso, Senhor. A tua igreja veio aqui para te adorar. Nós viemos te dizer, Deus, que nós somos gratos a ti, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, até mesmo por aquelas que o Senhor nem fez na nossa vida. Mas nós já te glorificamos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que trabalha diferente daquilo que nós consigamos entender. A nossa mente, Deus, não consegue atingir a tua grandeza, porque tu és um Deus maravilhoso, e a tua igreja veio aqui, Pai, para reconhecer isso nessa noite. Tu és um Deus que nós adoramos, Pai. Perdoa-nos, Deus, de coisas que nós dissemos contra ti, porque nós somos falhos, Deus, e errôneos. Nós não merecemos, e ninguém, Senhor, está aqui porque merece, porque é melhor do que alguém, porque o Senhor acha o queridinho do seu coração. Não, Deus, nós estamos aqui porque nós somos alvos da tua misericórdia. E é por isso que nós viemos aqui nessa noite para te louvar, meu Pai. Abra o teu coração nessa noite, meu querido. Deixe que o Senhor fale contigo. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele procurou o Senhor no fogo, no terremoto, no barulho, e lá Deus não estava. Mas a Bíblia diz que de repente soprou uma brisa suave perto de onde o profeta estava, e naquela brisa o Senhor estava falando. Você pode sentir essa brisa suave do Espírito de Deus soprar aqui nessa noite, falando no teu coração? Ele está hoje aqui. Chore na presença do teu Deus, se entregue na presença do teu Deus nessa noite, porque é noite de restauração em nosso meio. Nós te louvamos, Jesus, porque tu és maravilhoso. Nós te adoramos, meu Deus, porque tu és bendito. Aleluia.